Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos felizes com Deus nessa noite. Vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus para nós entrarmos na palavra do Senhor. E já agradecemos a oportunidade ao pastor Chayenne, a igreja, passar para nós esta confiança, dar a nós o privilégio de estarmos aqui nesta noite, porque é um privilégio nós falarmos do Senhor Jesus. Já nós sabemos que sempre quando os irmãos oram e falam assim, tem uma palavra do Senhor, para nós, nesta noite, ou nesse dia, ou na tarde, não importa a hora que a gente prega, mas a gente sente aquele arrepiozinho lá na espinha, porque é uma responsabilidade muito grande. Os irmãos não sabem, quando nós conhecemos a Deus, ainda alguns irmãos, algumas pessoas não sabem, consertando o que foi dito, a responsabilidade e o temor, porque cada palavra que nós falamos, cada pregação que nós dizemos, cada ensinamento que nós dizemos é para a eternidade. Muitas vezes o que os profetas, os pregadores, os homens de Deus falaram no passado, vem se repercutindo a mesma mensagem até hoje, os nossos dias, e a palavra ainda faz efeito, embora fosse falada séculos antes de nós virmos a este mundo. Amém. Nós vamos abrir dois textos nesta noite, em Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 11, primeiramente. Tem uma dificuldade de abrir a Bíblia aqui, porque a página dessa Bíblia é muito fininha, não é? Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Texto bem conhecido, um versículo bem conhecido. Quantos irmãos encontraram, digam amém? Amém. Nós iremos ler neste momento. Diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Planos De paz e não de mal. de paz e não de mal, Para dar a boa esperança. para vos dar uma esperança e um futuro. Algumas traduções dizem um pouco diferente. Uma tradução diz assim: para dar um futuro em que vós esperais. Não é isso? Quantos têm essa tradução aí? Os irmãos têm essa tradução? A irmã Ivete tem essa tradução? A irmã pode ler, por favor? Espera um pouquinho, irmão. 29 anos. Eu sei que pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar ao fim que desejais. O fim que desejais. Aleluia. Agora nós vamos ler a palavra de Deus, voltando à Bíblia, voltando ao Novo Testamento, perdão. Aleluia. Nós vamos ler agora, irmãos, Tiago, capítulo 4, no versículo 3. Eu gosto da epístola de Tiago, porque é uma epístola de exortação, uma carta de exortação, principalmente no capítulo 2 e no capítulo 3. Porque as igrejas hoje, nós caímos nesses dois capítulos. Amém? Mas não iremos falar isso na outra oportunidade. Aleluia. Diz assim, Tiago 4, no versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. Eu gostaria também de ler, o versículo 11. Eu sei que vai sair um pouco fora de contexto nessa noite daquilo que vai ser falado, mas eu gostaria de ler o versículo 11, porque cai dentro do contexto, dentro do que está acontecendo dentro da igreja nos nossos dias. Diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga o quê? A lei. Por quê? Isso é bom observar, mas é bom sempre fazer essas perguntinhas, fazer a questão por quê no final do texto, no final da frase, para que você busque uma explicação maior dentro da palavra de Deus. Por isso é sempre a gente fazer aquelas questões da sintaxe do português,
não é? Dos questionários dos portugueses, as questões portuguesas, é da interpretação de texto, né? Dizendo assim, para que você tenha um conhecimento maior do que aquilo que Deus quer dizer para você e do que aquilo que a palavra quer dizer para você. Então diz assim: por quem fala mal de um irmão e julga ao seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ok? Aleluia. Os irmãos podem sentar-se neste momento. Nós queremos falar para você nessa noite sobre propósito, sobre planos. Amém, Jesus. Todo ser humano que tem visão, toda criatura que veio a este mundo, é interessante que desde criança você já tem sonhos. E muitas vezes nós sonhamos, ou seja, não estou falando no sonho no âmbito quando você está dormindo, no sonho inconsciente, estamos falando do sonho consciente. No alvo, naquilo que você vê. E nós sempre vemos o que nós não podemos alcançar. É verdade? Você sempre sonha com algo que às vezes você olha com seus olhares, com o seu olhar humano, com a sua visão humana, e você vê que aquilo às vezes é impossível de ser alcançado com as suas forças. Mas é interessante que durante a vida você continua sonhando, almejando e desejando. Outro dia eu estava ouvindo um hino e dizia: os sonhos de Deus não podem morrer, né? E esse hino estava falando ao meu coração, e Deus fazia eu refletir no que ou por que nós sonhamos, ou por que nós desejamos algo. E quando nós desejamos algo tão intensamente, aquilo ao nosso desejo parece impossível de ser alcançado. E eu estava meditando na letra desse hino, e o Espírito Santo me fez meditar nesta passagem e nesse texto. Porque os sonhos, a visão que nós temos do futuro, já é Deus que põe dentro do nosso coração. É por isso que nós, principalmente nós, agora voltando ao nosso contexto diário, aquilo que nós vivemos, é por isso que nós, que conhecemos Deus, é por isso que nós que cremos Deus, nós sempre não conseguimos e sempre não conseguimos ficar parados. Nós sempre estamos pensando em algo. Nós sempre estamos com uma mente progressiva, não regressiva. Nós estivemos pregando aqui no domingo e nós falamos que nós temos que marchar, que nós temos que levantar a espada e lutar. Levantar a espada e cortar a cabeça do Golias, porque muitas vezes o inimigo ele quer te deter, ele quer frustrar os seus planos, ele quer roubar os seus sonhos. E eu ouvia a pastora Ludmila Feber cantando: nunca pare de sonhar, nunca deixe de sonhar. Porque você sabe, porque quando o crente para de sonhar, quando nós paramos de pensar, quando nós paramos de planejar, quando nós sentamos e queremos parar, é quando nós estamos no sono de quê? No sono de quê? Hã? Algum irmão, por favor? Sono de bravo, sono descansado. Não, quando nós paramos, sentamos, nós estamos no que? Sonhando, nós estamos no sono do quê? Sonho de Deus. Hã? Não, nós paramos, sentamos, vamos deixar o sono para depois. Quando nós paramos, deixamos e paramos, e quando você sempre está cansado, o que acontece com você? Você sente aquele sono pesado e você nem sonha, não é verdade? É verdade. Quantos já tiveram essa experiência? Você nem sonha. E às vezes quando você está tão cansado, aquele sonho se torna um sonho tão pesado que você tão sonha e tem pesadelo. Quando já trabalharam e voltaram a casa cansados e foram dormir e sonhavam que estavam no trabalho, porque aquele sonho, aquele dia foi tão pesado, tão forçado que você continuou com o peso do trabalho no seu consciente.
Agora, quando nós voltamos ao sonho consciente, porque nós acabamos de falar de sonhos inconscientes. Nós acabamos de falar de sonhos inconscientes. Agora vamos mostrar nos sonhos conscientes, no sonho consciente. Falamos de sono, presta atenção, não confunde sonho com sono. Né? Nós queremos nessa noite transmitir a mensagem de Deus para você, para que você receba e aplique. Amém? Quando nós falamos de sonhar consciente, almejar consciente, por que sonho? Porque muitas vezes se torna uma fantasia. Quando as pessoas se tratam de pensamentos, de planos, que é planos que você fala assim, é impossível alcançar, como você sonhar, quando você tem aquela vontade de morar em um palácio, e você sabe que você veio de uma origem humilde, né? Você sabe assim, quase, é impossível conseguir morar naquele palácio, eu tenho que ter um milagre, para que eu possa morar naquele palácio. Muitas vezes nós pensamos assim, e assim as pessoas o conceituam, né? Essa forma de planos, essa forma de pensar de sonhos, ou seja, querem dar o nome de fantasia. Mas muitas vezes Deus põe sonhos no nosso coração, porque o crente, como eu vou voltar agora de novo ao que eu acabei de falar alguns minutos atrás, nós temos que ter uma mente progressiva e não regressiva. Muitas vezes Deus desperta sonhos. Por exemplo, quando nós colocamos os pés aos Estados Unidos, nós sempre ouvimos falar que este país é uma terra abençoada, que é uma terra próspera, onde você vai fazer o que? Você vai ter sucesso, onde você vai progredir. Nós sempre ouvimos falar isso dos Estados Unidos, especialmente porque é a propaganda dos Estados Unidos, é a propaganda americana, né? Através de Hollywood, né? Através, né, da televisão, através dos meios de comunicações. Quando você olha para os Estados Unidos e você tem o privilégio de botar os pés, quando eu passei por aquele, como diz, por o Boots, né? Esqueci eu passei pela entrada da alfândega aqui nos Estados Unidos, tinha assim uma filinha, né? Eu já esqueci como é que fala. A estrada da imigração, né? Passar pela estrada da imigração, né? E quando eu passei por ali, eu falei assim, agora tudo que eu quero, tudo que eu preciso, eu irei conseguir. Você sabe por causa de quê? Depois nós vamos ver dentro da palavra. Porque você sempre escuta falar bem dos Estados Unidos. Muitas pessoas dizem que é engano, outras não, né? Mas vamos entrar nesse detalhe agora, né? Não vamos falar de política agora, né? Vamos continuar dentro da palavra. Mas é algo interessante que o Espírito Santo de Deus nos conduz, né, a esse ensinamento, é porque nos nossos lábios nós sempre temos que profetizar o que é bom para nós. Aleluia. Interessante? Então vamos tomar esta palavra. Muitas vezes nós cremos no que ouvimos, não é verdade? Mas o crente é interessante que com os nossos lábios, até um cântico antigo que diz assim, com os meus lábios eu vou profetizar, nenhuma maldição que me alcançará. Amém. Não é verdade? Nós temos que tomar posse da palavra de profecia. Nós temos que confessar com os nossos lábios, porque quando confessamos com os nossos lábios, nós adquirimos fé. E a fé é progressiva. E todas as pessoas no Brasil deixam de olhar para a nossa terra, com todos os recursos que nós temos, e nós passamos a olhar para o outro, além do horizonte, deixamos a nossa terra e vamos em direção, como diz, né, o povo de Israel, em direção ao Egito. Porque pensamos que o Egito é a terra prometida. Não estou dizendo que os Estados Unidos, presta atenção, é Egito. Estou exemplificando. Deixamos a nossa terra e vamos ao Egito. Por quê? Porque o Egito? Porque é uma terra
estranha, estrangeira, de diferentes costumes, de diferentes linguagens. Neste ponto, não estou dizendo que esse país aqui é uma bênção. Amém. Amém? Essa cidade onde nós estamos com nossos pés é uma bênção. E eu vou explicar a você por que é. Mas eu estou dizendo que muitas vezes, com a nossa concepção de ver, de ouvir falar bem, nós colocamos e trazemos aquilo para o nosso coração. E com essa fé, nós vencemos, porque a partir daquele momento, nós temos o estímulo de ter uma mente progressiva para caminhar. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Sim. Outros estão entendendo. Agora nós vamos dentro do conceito da palavra. Quando nós chegamos e colocamos tudo aquilo que Deus já coloca na nossa mente, quando nós nascemos e viemos a este mundo, nascemos neste mundo, né, chegamos a este mundo, né, nascemos aqui, né, começamos a viver com toda essa capacidade intelectual, esta inteligência, esta sede de viver que Deus já põe dentro do nosso caráter, dentro do nosso consciente. Quando nós somamos toda a inteligência humana com a inteligência renovada pelo poder do Espírito Santo, tudo muda, não muda? Agora preste atenção. Quando nós colocamos os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas visões, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar de tal forma na nossa vida, porque Ele começa a mostrar qual é o propósito de Deus para nós. E os planos de Deus para nós não são planos de quê? De nós. São planos de quê? De morte. São planos de morte? Não são planos de morte. Primeiramente porque nós vamos falar sobre morte. São planos de quê? De paz e não de mal. vida. São planos de quê? De prosperidade. O que significa a palavra prosperidade? Bênção. Bênção? Outra pessoa me dá um sinônimo aí da palavra. O que significa a palavra prosperidade? Produzir. Hã? Produzir. Produzir? Produção. Hã? Provisão? Fruta? Agora eu vou dar um sinônimo da palavra. A palavra prosperidade é bem-sucedido em todas as coisas que você faz. O que diz a palavra de Deus no Salmo número 1? E tudo que puseres as vossas mãos, Amém. será abençoado, não é verdade? Oh, próspero em tudo. Uma irmã chegando, pastor, eu estou querendo montar para mim um negócio. Eu falei assim, vai, põe. Aí disse, mas será que vai dar certo? Eu falei, busquei na Bíblia, eu falei, você é fiel a Deus? Ela disse, sou. Você está na igreja? Estou. Você entrega os dízimos? Entrega. Você abençoa a casa do Senhor? Abençoa. Você abençoa o seu pastor? Abençoa. Você é fiel a Deus? Sou. Aleluia. Então tudo quando você pôr a sua mão vai acontecer o quê? Vai prosperar. Aleluia. É isso mesmo, Senhor. Agora nós vamos fazer o seguinte, aí nós voltamos um pouquinho, alguns steps, seja alguns passos que você tem que dar. Primeira coisa que eu estava falando agora, voltando a uns 2-3 minutos atrás, eu falei que o Espírito Santo, quando Ele nos traz o mundo, Ele nos dá o que? Estratégia. Não é verdade? Aleluia. Ele vai ensinar, porque o Espírito Santo, ele convence o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas o papel do Espírito Santo focado na sua vida não é somente no serviço da salvação, mas também em tudo aquilo que você faz. Ele é seu amigo fiel. Aleluia. Ele está sempre com você. Ele te orienta. Ele te consola, te ajuda, te dá inteligência, te dá capacidade para raciocinar, capacidade para pensar. E de repente você tem aquele sonho. Eu vim aos Estados Unidos para conquistar. Alright. Eu vou ao Brasil para conquistar. Eu vou à África para conquistar. Eu vou ao Egito para conquistar. Em todos os lugares onde puseres a plantas dos seus pés, o quê? Será abençoado. O quê?
Vamos fazer o seguinte: eu tenho mãos e tenho pés. Mãos e pés. É completa a bênção de Deus. Oh, aleluia! Diz assim: é completa a bênção de Deus. Completa a bênção de Deus. Pés, mãos. Vou trabalhar, vou caminhar com os meus pés. Vou estar aqui, vou para Boston, vou para o Brasil, vou lá. Onde eu vou, Deus vai comigo. Se eu entrar no fogo, Deus entra comigo. Isso toma posse da sua bênção. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, olha, quando nós voltamos no contexto da palavra, Glória a Deus. voltamos em Tiago, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos prazeres. Bom, existe algo importante na bênção de Deus. Existe algo importante. Eu sempre falo assim, em ordem. Nós temos, como cristãos, colocar as coisas em ordem na nossa vida. O que é primeiro, o que é segundo. O que vem de primeiro e o que vem de segundo. Porque duas coisas você precisa para ser abençoado neste mundo. Vamos ver? Foi um homem rico até Jesus. Esse homem rico não conhecia isso. E ele disse: Senhor, todas as coisas, todos os mandamentos eu tenho guardado desde criança. Aí Jesus respondeu para ele e falou assim: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e vai dar aos pobres. E aquele homem saiu triste. E Jesus completou. Os mandamentos de Jesus se resumiu em dois, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando Deus te dá algo, Ele não dá algo só para você. Entende? Aí a pessoa vem: pastor, eu estou pedindo há tantos anos e não recebo. É assim mesmo. Eu tenho pedido, mas eu não tenho recebido. Nossa, eu tenho uma inteligência para as coisas, para negócio. Eu vejo, quando eu chego e vejo aquele irmãozinho que está lá lutando com aquele negócio, e eu já sei a resposta para ele melhorar. Porque Deus ali naquele momento me revela. Quantos são assim? Verdade? Você tem essa visão, não tem? Não é verdade? Aleluia. Muitas vezes Deus faz assim com você. Deus te dá coisas, mas às vezes você tem que colocar algumas coisas em ordem primeiro. Às vezes isso não acontece. E nós temos aqui dentro da palavra de Deus o seguinte: porque pedis maus, ou para gastardes em vossos eleitos. Verdade. Mas ele está dizendo por quê? Porque Jesus falou o seguinte: pedi. Jesus falou o seguinte: pedi e ser. E ser-vos-á dado. Ele falou o que é que você precisa? Não, ele disse para você necessariamente. Ele falou para você que só vai te dar aquilo que Ele quer te dar. O que você pedir dentro dos parâmetros divinos, não é verdade? Aleluia. E quais são os parâmetros divinos para te abençoar? Me diz, alguém pode me dizer quais são os parâmetros divinos para abençoar? Não, assim, estou dizendo assim, dentro assim eu estou dizendo assim, dentro do contexto assim, de bênçãos materiais, né? Dentro do contexto de bênçãos. Quais são assim, por exemplo, tem os requerimentos de Deus. Deus vai te dar aqui isso que eu estou querendo dizer, né? Deus colocou um limite, vamos dizer assim, um limite nas coisas que Ele te dá, ou não? Ele te dá o quê? Tudo em nome de Jesus. Ele te dá tudo o que você pedir, não é verdade? Oh, aleluia. Tudo que você pedir, Ele te dá. Porque a bênção de Deus na nossa vida é ilimitada. Aleluia. Quando nós tomamos posse da fé, é ilimitado. Ele diz assim: tudo
quanto puseres a tua mão, será o quê? Prosperado, bênçãos, tudo quanto você põe a sua mão. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, aleluia. Mas muitas pessoas não conseguem ver isso. Às vezes tem pessoas que põem a mão em $100. E com aqueles $100, ele consegue milhões de dólares. Aí nós paramos e perguntamos: por que eu não consigo? Por que Deus está acontecendo isso comigo? Por que está passando isso na minha vida? Mas Deus quer que você olhe de outro ângulo. Eu já vi, por exemplo, irmãos, depois não vamos entrar nesse texto aqui. Diz assim a palavra de Deus: olha, para gastardes em vossos prazeres. Jesus falou: tudo o que pedir vos será dado. Mas será que a nossa visão em receber está na visão de multiplicar segundo a bênção de Deus? Amarás teu Deus sobre todas as coisas e o teu Próximo. como a ti mesmo. E nós começamos a ver, né, a santidade, como o pastor falou agora aqui, o pastor Chayane, a santidade do crente no contexto diário do relacionamento dele com o seu irmão na igreja, que é o próximo mais chegado. O que é próximo? Eu gosto do inglês para isso, neighbor, né? É o seu vizinho. E uma coisa assim que a gente aprende lá do Brasil, que vizinho é o cara, as pessoas, às vezes são bons, mas às vezes também são as pessoas que dão mais problema pra gente. Não é verdade? Tem até aquele ditado em inglês, né? Que, ok, the glass on the other side of the fence. Huh? What can? The glass from the other side of the fence is always o quê? Green, né? Yeah. Olha, quando nós observamos esses contextos das coisas, nós vemos que a pessoa mais difícil da gente relacionar é aquele que está perto da gente. E Jesus falou o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Agora, quando nós olhamos, pomos mais um pouquinho a cerca, né, mais perto, perdão pelo espanhol, um pouquinho mais perto, chegamos um pouquinho mais perto, nós olhamos os nossos irmãos na nossa igreja. Nós olhamos os nossos irmãos na nossa igreja. Eu nunca vi uma pessoa mais atacada do que o pastor. O pastor, eu já sou há 25 anos, já cheguei a ser bispo. Olha, o pastor é tão atacado que nós temos que tomar cuidado até com aquilo que a gente fala, com aqueles que estão mais próximo a gente. Eu falo, mas nosso Deus, nós precisamos mudar esta mentalidade, porque se nós não mudarmos essa mentalidade, a igreja vai ser uma igreja fraca, porque tudo começa dentro da igreja, tudo começa dentro do ministério, porque quando Deus te põe em uma igreja, Ele te põe ali para que você produza frutos, e é naquele lugar onde Deus vai te prosperar, para que o seu irmão também seja prosperado. É no ministério que você exerce, é onde Deus vai te abençoar, para que aqueles que estão perto de você sejam abençoados pelo quê? Pela sua prosperidade, mas primeiro pelo seu amor, porque se você não tiver amor, você não vai ajudar o irmão que está do seu lado. É Jesus, aleluia. Aleluia. É verdade, irmãos? É por isso que eu li esse texto. Não estava dentro do contexto, mas eu li esse texto. Deus me levou aí, levar aí para dentro desse texto. Amém. Aí você quer ser abençoado por Deus, mas como que vai ser abençoado por Deus se é infiel? Aonde você está? Não tem. Não tem como. Não é? Então nós vamos voltar um pouquinho dentro da palavra. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos ler agora
Vamos voltar lá em Jeremias, no capítulo 29. Eu fechei aqui, sei que vai ser difícil encontrar de novo na minha Bíblia com as páginas fininhas. Foi feita uma economia aqui muito grande, mas eu já estou tão treinado, já quase cheguei lá. Já estou no capítulo 25. Né? Eu lembro assim que quando na escola dominical a gente sempre queria chegar na frente dos outros irmãos que estavam lá, sabe? Para encontrar, né, a passagem da Bíblia. Jeremias 29, 11. Isso são segredos na Bíblia para que você seja abençoado. Aleluia. São segredos na Bíblia que você seja abençoado. Presta atenção, onde você põe os pés, você é abençoado. Suas mãos é abençoado, não é verdade? Sucedido. Onde você põe os pés, você põe suas mãos também, não é verdade? Abençoado ali. Aleluia. Vai crescer ali. É verdade. Olha, diz aqui: pois eu sei os planos que tenho para vós. Amém, Jesus. Planos 11, 29, 11. de paz e não de mal, Oh, aleluia. para vos dar uma esperança e um futuro. Preste aí atenção. Deus tem o que para você? Aquilo que você espera. O que é esperança? Já viu gente desesperar? No desespero é onde vem a depressão. É verdade. Quando você olha e não vê solução ao seu problema. Quando você olha e não vê saída. É, Jesus. Quando você olha e vai assim: Senhor, eu estou só nessa batalha. Aí Deus fala assim: você não está só, minha serva. É verdade. Porque eu estou do seu lado. Eu jamais te desamparo, eu jamais te deixo. E a gente continua pensando que a gente está só. Todos me desprezaram, todos me abandonaram. Faz lembrar de quem? De Elias na caverna, não é? Todos me deixaram, Senhor. Todos, Elias, tem ainda 7 mil contigo. E os 7 mil não foram revelados, mas tinham 7 mil. Porque muitas vezes não são destacados, mas são também abençoados por Deus. Muitas vezes Deus não te põe em uma plateia de destaque para que todos te veem, mas Ele no secreto Ele te abençoa. Aleluia. É um mistério muito profundo nisso, né? Porque nós pensamos que todas as respostas na vida, que tudo na vida vai ser só aqui, e não. Tem algo mais além. Mais além. É onde Deus vai mostrar toda a sua glória para nós. Né? Aí diz assim, irmãos, olha aqui. Eu vou ler, irmãos. Abatido, vou ler o versículo. Vou ler o versículo, vamos dizer assim, vamos ler o versículo 10, 12. Então me invocarás, ireis e orareis a mim. Passarás O horas. que ele disse? Aleluia. Ouvirei. E eu vos... Ele falou que ele não te escuta? O que ele disse aqui? O que Deus está querendo dizer para você nesta noite? Porque essa mensagem é mudança na sua vida. É mudança para hoje, para agora, neste momento. Oh, aleluia. Não é para amanhã. Amém. É para mudar a sua maneira de pensar hoje. É para colocar direito no perfeito lugar os seus sonhos, para que eles venham se tornar realidade. Glória a Deus. Aqui diz assim, olha para você ver, olha, irmãos. De todo o vosso coração serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares por onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O que é onde eles estavam? Eles estavam no cativeiro. Eles estavam fora da sua terra. Eles estavam em terra estranha, onde eles eram escravos. Você é escravo? Não. Você não é escravo, não? Você está numa terra livre, não é verdade? Existe uma diferença ainda maior. Eles eram escravos. Tudo parecia impossível aos olhos deles. Mas olha que Deus estava falando. Olha o plano que Ele tinha para eles. Ele diz assim: vós dizei, o Senhor nos levantou profeta em Babilônia, né? Mas assim diz o Senhor: Ele está dizendo, irmãos, que, olha, no meio do cativeiro Ele abençoa. No meio do problema Ele abençoa. No meio da dor Ele abençoa.
No meio das maldições, as maldições não te tocam. É verdade, Jesus. Você é vitorioso. Aleluia. Vou repetir o que nós falamos no domingo. Nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu creio assim. O dia parece conturbado, atormentado, né? Mas de repente o inimigo quer barrar, o inimigo luta dali, luta de alto, mas no final você levanta a espada da vitória. Neste momento aqui agora. Eu creio assim. Aleluia. O dia foi de luta, a semana foi de luta, mas de repente Deus começa a balançar e a soprar, né? O vento do poder, da ousadia, da coroa que nós temos em Ele, da espada que nós temos em Ele, na força que nós temos em Ele, no escudo que nós temos em Ele. Aleluia. Irmãos? Olha, diz assim, preste atenção, o problema que está existindo nos nossos dias. O problema que está existindo em nossos dias, que nós esquecemos que nós temos os lábios e a língua, e o que nós falamos tem poder. Porque o que sai de dentro de nós sai na autoridade do Filho de Deus. Por exemplo, neste momento eu estou falando de Jesus. Quando eu profiro uma palavra, quando eu falo uma palavra, esta palavra tem poder no mundo espiritual, porque o inimigo ele está ao nosso derredor. Preste atenção, mas não está ao redor. Quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor. Quem está dentro de nós é o Espírito Santo, porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós saímos ali daquele lugarzinho e corremos e saímos por fora e damos um tempo, naquele momentinho ali nós saímos, de repente o inimigo pula dentro para ficar ao redor. Aí ele pega a sua palavrinha que você falou e torce tudo aquilo que você falou e traz maldição no mundo espiritual para a sua vida. Muitas vezes a pessoa vem a esse país e pede tanto a Deus para botar os pés aqui neste país e clama a Deus: Senhor, eu quero ir, ora, durante 10 anos, 5 anos, 20 anos, e conseguem chegar aqui. Aí quando começa a ver a dureza da vida, que Deus não dá nada fácil, né? Que Deus quer, preste atenção, não é nada fácil não. Sabe que Deus não gosta de preguiçoso. Verdade. Aleluia. Deus gosta de guerreiro, né? Você tem que ser guerreiro, guerreira, guerrear, lutador, como Davi, né? Como Débora, não é verdade? Aleluia. Tem que lutar. E diz assim, né? Porque em todas as coisas, em tudo que o povo de Israel obteve, tudo quanto Davi conseguiu, eles conseguiram através de esforço. E Deus falou assim: esforça-te e tem de bom ânimo. Você sabe o que significa ânimo? Ânimo significa força. Ânimo significa vida. Né? Ânimo significa vida, do latim, né? Significa vida. Tem bom ânimo. A vida, alegria, paz, felicidade. Não deixa, né, o mau humor de tomar. Não deixa, né, naquele momento de ataque de Satanás, você perdeu o controle e proferir palavras que não vêm de Deus. Porque o diabo ele está esperando ali naquele momento que você fale para ele tomar as suas palavras. Não estou dizendo que eu nunca falei palavras. Porque se eu falar que eu nunca pequei, que eu nunca falei palavras, que eu sou mentiroso. Verdade, Jesus. Ué, eu não quero ser mentiroso no altar de Deus. Aleluia. Mas eu quero nos engoblar, colocar também junto com você, aí, colocar dentro com você, nesse mesmo nível, nesse mesmo âmbito, de chegar aí bem pertinho de você e dizer: eu sou como você, porque eu também dependo do meu Senhor. Amém. Aleluia. Né? Nós dependemos do Espírito Jesus. Santo. Aleluia. Ah, irmão? Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas existe um problema com palavras. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Olha aqui, irmãos. Eu vou ler para vocês. Estou buscando aqui, né? Estou buscando aqui. Estou precisando usar óculos, viu? Eu vou começar. Assim diz, versículo 4. No capítulo 29, para nós encerrarmos nessa noite. Diz assim: quantos entenderam a mensagem nessa noite? Diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, porque eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Fala assim: quem me trouxe aqui foi o Senhor. Me trouxe aqui foi o Senhor. E Ele me trouxe aqui com uma razão. Ele me trouxe aqui com uma razão. E a razão que Ele me trouxe aqui A razão que Ele me trouxe aqui é para que eu seja para que eu seja vencedor, vencedor, próspero em todas as coisas que eu fizer. que eu puder. Vencedor Vencedor em todos os lugares onde eu botar os meus pés.
fala glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Ele diz assim, olha, a todos os transportados que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, a todos vocês, olha o que ele manda dizer. Olha, presta atenção. Ó, Deus é maravilhoso. Ele fala assim, olha, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto. Vamos continuar aí. Tomai mulheres e gerais filhos. Aleluia. Deus quer que você seja frutífero. Amém, Jesus. Aleluia. Olha aqui, liga. A família faz parte do plano de Deus. Glória a Deus. Tomai mulheres para os vossos filhos. Aleluia. Dai as vossas filhas a maridos. Siga o caminho que você tinha que seguir no Brasil. Siga o caminho de quando você tinha que seguir de onde você veio. Não pare. Jesus está falando assim, caminhe, siga. Quero constituir um povo naquele lugar, porque a nossa vida não pode parar. Aleluia. Muitas pessoas vêm aqui, chegam aqui, caem em depressão, ficam tristes, né? Cometem erros, né? Coisas horríveis. Deus está falando de maneira diferente. Aleluia. Ele diz assim, para que tenham filhos e vossas filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Cresça, não diminua, cresça, continue crescendo. Mente progressiva. Procurai a paz e a prosperidade, para onde vos fiz transportar. Poxa, Deus. Cheyenne falou algo ali que me marcou ontem na casa da irmã Karen. Ele diz assim, acho que foi você que falou, né? Você diz assim, não. Falou assim, olha, ele é um bom pastor, ele sai no Oliveiras, ele prega nos clubes, ele vai, olha, que coisa gloriosa. Vai nas ruas, busca as pessoas que estão precisando de Jesus. Vai em todo lugar, prega para todos. Olha para ele diz assim, olha o que diz ali, olha. Procurai a paz e a prosperidade da cidade, é o que ele está fazendo. Levando paz, levando prosperidade, levando o evangelho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E muitos ainda querem levantar para acusar, não é verdade? Mas não estão fazendo o que ele faz. É, Jesus, é mesmo, Pai. Não é verdade, irmãos? Oh, meu Deus, como que o diabo é astuto? É que parar o homem de Deus, mas ele não pode parar esta obra e esta igreja, porque foi levantada por Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia, Deus. Olha essa parte principal. Orai por ela ao Senhor. Essa é a parte onde os crentes têm falhado. Eu tenho visto crentes descer a lenha nos Estados Unidos, falar mal dessa terra, falar mal da cidade, mas a Bíblia está dizendo ao contrário. Você tem que orar pela cidade, porque se a cidade prosperar, você prospera. Existe uma pirâmide aí. Aleluia, Deus. Existe uma pirâmide aí, igual se um irmão na sua igreja prospera, você também prospera, porque ele tem responsabilidade de quê? De te abençoar. Olha o que diz a palavra de Deus. Orai por ela, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos. E se esses sonhos aqui é o que vocês sonhais, ao que sonhais, sabe o que é de quê, irmão? Porque muitas vezes você sonha algo, e esses sonhos em forma de pesadelo. Muitas vezes são mensagens ao contrário da palavra de Deus. Quando você sonha algo, você tem que aplicar esse sonho dentro da Bíblia. E eu tenho visto pessoas sonharem coisas absurdas. Aí diz, foi o Senhor que me falou. Não foi não, irmão, foi isso aí. Não foi não. Foi o diabo que falou. Porque não está dentro do contexto bíblico. Porque Deus tem um propósito conosco. E quando nós estivermos com os pés nessa terra, o Senhor irá guardar esta terra por amor de nós. Aleluia. Porque quando o Senhor tem que aplicar justiça, Ele nos tira. De alguma forma. E essa promessa se cabe também ao arrebatamento da igreja. Quando Deus mandar a grande tribulação, a igreja sobe. Oh, glória! Oh, aleluia.
Porque nós somos o quê? Mais que vencedores. Glória a Deus. Nós somos mais do que vencedores. Vamos ficar em pé neste momento. Mas dizer assim, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. O plano que Deus tem para você, não precisa perguntar assim: Senhor, será que é da tua vontade eu fizer isso, eu abrir isso? Mas se você é servo de Deus, você abençoa a casa do Senhor, você entrega os seus dízimos, participa das campanhas, participa das ofertas, e é fiel a Deus, aquilo que você traz para Deus, você tem direito de exigir: Senhor, eu vou fazer e eu vou prosperar, porque os planos de Deus para você é plano para que você seja vencedor, bem sucedido no nome do Senhor Jesus. Levante as mãos para os céus neste momento. Eu vou passar a palavra ao pastor, porque ele é o pastor desta igreja, é o ungido desta igreja, e ele tem o dever de te abençoar. Amém? Não, todos os pastores que passarem por aqui, a responsabilidade é do pastor da igreja. Se o pastor da igreja falar assim com você assim: vai e faça, você vai com a bênção de Deus, você vai fazer e vai dar certo. Em nome de Jesus. Mas se você ausentar com a sua falta de amor, de apoiar ao pastor da igreja, de abraçar a sua luta, os seus problemas, de estar com ele ali nas suas dificuldades, de abençoá-lo financeiramente, porque ser pastor não é fácil, de estar em todos os momentos com ele. Engraçado que eu ouvi algo que me entristeceu essa semana. Eu ouvi algo de pessoas que às vezes você escuta as coisas que entristecem. Não é desta igreja. Vou só falar isso para você aqui. Aquela fulana é puxa saco, perdão da expressão, sei que a expressão é vulgar, do pastor. Eu falo assim: não, mas ela é abençoada por Deus, porque ela está apoiando a obra do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Somos mesmo, Senhor. Porque quando a pessoa, o pastor põe a mão para fazer, ele depende das ovelhas, então depende do cuidado dos irmãos. A palavra tem do amor dos irmãos para seguir adiante, porque eu sei que a luta é muito grande, eu sei que o inimigo levanta com grande fúria, que nós sofremos para anunciar o evangelho, não é fácil, mas existe aquele irmão que é usado por Deus naquele momento de angústia, de aflição, quando nós pensamos que estamos sozinhos, vem aquela palavra doce de Deus por aqueles que estão ao nosso lado, e aquela palavra pequena que seja nos levanta, nos fortalece. Por isso que a palavra de Deus vai abençoar os nossos dias. Orai pelos vossos dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso faz parte das bênçãos de Deus. Eu vou passar a palavra para ele, ele vai abençoar. Amém, amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Com os olhos fechados, porque a glória não é minha, é do Senhor, amém? Amém. Levantar é sempre estar com os olhos fechados, orar com os olhos Aleluia. fechados. Porque meu socorro vem do Senhor, amém? Amém. Nosso socorro vem do Senhor, amém? Eu não gosto muito de pedir oferta, mas a obra realmente precisa, sabe, gente? Só Deus sabe o que tem que fazer amanhã, hoje. Então, vai consistir aí, quem quiser ofertar, né? Acredito que essa obra existe, pessoas sinceras, amém? Porque o Senhor nos fala também que só os profetas estão aí. Se você também ficar olhando e abençoando não, né? Colocando na mão deles coisa que não é terreno fértil, Deus vai tratar com você também, né? Porque o dele é indivisível, amém? Então, se você crê que o Senhor está nesse projeto aqui, né? Que a gente tem sinceridade no nosso coração, que o pastor Marcos tem sinceridade de coração dele, de falar sobre a gente, Deus usar ele, né? Também, quando vocês puderem abençoar, sentir Deus tocar uma hora, um envelopinho de segredo, só você e Deus sabe. Entrega na mão do pastor Marcos, do pastor Carlos, pessoas que fazem a obra de Deus, amém? E deixa as famílias, tudo para fazer a obra do Senhor, não só eu, amém? Mas se um dia Deus tocar em vocês, tocar hoje, qualquer dia também, quiser abençoá-los, amém? Eu não estou pedindo dinheiro para ele, porque Deus aí não pede, a gente ora, amém? Não pede aos homens não, mas eu estou sentindo falar isso. Se ora sentir, e qualquer obra do Senhor, não só aqui também não. Se sentir de fazer, você faz em segredo, não te contar para ninguém, amém? Chama no cantinho, irmão, ó, nem pergunta, é mistério, entendeu? Amém? Mistério não é para ser revelado, amém? Amém. Glória a Deus. Então, se alguém quiser trazer aqui uma oferta, né, à casa do Senhor, a ordenança que fez Moisés, né, porque o Senhor vai prover, Ele vai te abençoar. Eu quero levar uma palavra de bênção, não em troca da oferta que vai trazer, do dízimo, não, mas levará uma bênção na sua vida, que o Senhor te abençoe, aonde você pôr a mão, aonde você pôr a planta dos seus pés, seja abençoado, né, que seja amarrado tudo tipo de demônio levantar contra a sua vida, amém? Mas lembra que você tem a arma do crente é jejum, oração, santidade, né? Amém? Então lembra disso, viu? Jejua, faça planos com o Senhor,
Não fica oferecendo muito, coisa que você não pode, não. Senhor, vou me ajudar, me dá bom ânimo, mas faça propósito com o Senhor. Pai, eu quero, me ajuda. Eu quero abrir mão do meu café que eu mais gosto hoje, nesse dia de hoje. Só você e Deus. Faz umas coisas que você pode fazer para o Senhor. Amém? Vamos sair do nosso habitat simples, esse habitat do comodato, né? Que a gente fica muito acomodado às vezes. Se dorme até 9, fala, Deus, eu vou dormir até 6 hoje, me ajuda, me acorda. Fala com o Espírito Santo que ele está te ouvindo. Tem uma irmã aqui que tem intimidade também, não só como nós todos, mas a Farid é uma intimidade que ela até chora. O Espírito Santo visita ela com sinceridade quando ela fala com ele. Então, vamos aplicar. Todos nós temos um jeitinho de falar com o Espírito Santo, amém? Quando vocês estiverem orando, ora por mim, as orações de vocês me alimentam, viu? O meu alimento é a oração de vocês, viu, gente? O Senhor me ajuda, mas a oração de vocês me alimenta, não deixe de orar por mim. Às vezes não tem força nem de orar, mas tem força de carregar um colchão e pôr aqui para o irmão Ronei dormir, porque a família não quis, ninguém quis ele, é tido como louco, né? Mas o Senhor gosta dos loucos mesmo, né? Que o mundo esquece, né? Os lixos do mundo, só que a gente é a joia preciosa do Senhor. Amém? Quantas outras pessoas dormiu aqui também, mas faça isso na vida de vocês também. Amém. Acolhe um sofrido, não dentro da sua casa às vezes, porque é difícil essas coisas. Deus levanta a gente, que a gente tem uma índole, um dom especial, que você olha, Deus fala, dá um raio-x todinho da pessoa para você. Mas acolhe, eu falo, põe um prato de comida, que seja simples, não nega às vezes um alimento simples não, viu? Seja hospedeiro, que às vezes a gente hospeda anjo e não sabe, amém, irmão? Aleluia. Então quem sentir aqui, traz uma ajuda aqui para casa do Senhor, não para mim não, Jesus, aleluia. porque o Senhor vai prover o meu. Nome Às de vezes esse dinheiro aqui, eu Jesus, tiro ele daqui para pagar o aluguel do irmão ali. E muitos ainda, a gente presta